E foi um dia de muita polêmica no Congresso. O presidente da Câmara, Hugo Motta, aceita o pedido do governo para adiar a votação do projeto antifacção e tentar alterar o texto. Repórter Vitória Abel chegando com os bastidores. Um dia de muita discussão, polêmica envolvendo o texto do deputado Guilherme Derrite. E ao final do dia, o que aconteceu? Bem-vinda, Vitória. Boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, esse adiamento acabou funcionando porque Guilherme Derrite recuou no seu relatório anterior, que previa, por exemplo, modificações na lei antiterrorismo, incluir as organizações criminosas na lei antiterrorismo, o que era um dos principais pontos polêmicos criticado pelo Palácio do Planalto por aquele receio de ter intervenções internacionais e também causar muitos problemas e celeumas na economia. O que acontece agora, portanto, Guilherme Derrite criou uma nova lei a partir desse projeto do governo. Não é mencionada mais a lei antiterrorismo, nenhuma modificação na lei antiterrorismo e nem na lei de organizações criminosas que já existe, que era a proposta original do governo. O que ele faz agora, num relatório que já foi divulgado, saiu agora há pouco no sistema da Câmara dos Deputados, ele pega o projeto do governo e fala numa nova lei que ele está criando para o Código Penal. Essa lei vai abranger o que é uma organização criminosa, quando que ela se torna uma organização criminosa qualificada, uma facção e quais as formas que se encaixam para um integrante dessa organização poder cumprir até 40 anos de prisão. Então, Derrite manteve essa previsão de aumento de penas, que pode variar de 20 a 40 anos para esses integrantes, mas retirou isso da lei antiterrorismo. Outro recuo também é que Derrite não menciona mais a Polícia Federal nesse texto, não menciona nenhuma competência, aliás, nem da Polícia Federal, nem da Polícia Civil, deixando, portanto, o que a Constituição já determina como orientação e competência da Polícia Federal e das polícias civis estaduais. Com isso, o Guilherme Derrite, então, consegue até mesmo um apoio do governo. Governistas, logo em seguida dessa coletiva de Guilherme Derrite que ele deu aqui na Câmara dos Deputados, disseram que, de fato, o que ele expôs é o que o governo queria, essa retirada da lei antiterrorismo e também de possíveis enfraquecimentos de competências da Polícia Federal. Governistas disseram que, dessa forma, dá para apoiar esse parecer, inclusive Lindbergh Farias, do PT, também falou isso, e agora esse relatório comprovando, portanto, esse recuo de Guilherme Derrite. Só para a gente recapitular rapidamente para quem nos acompanha, o governo protocolou esse projeto antifacção na semana passada, prevendo o endurecimento de penas para organizações criminosas, só que tinha um outro projeto já defendido pela oposição, que era justamente o projeto de lei antiterrorismo, que mudava a lei antiterrorismo que já existe desde 2016, incluindo as organizações criminosas, facções e milícias nessa lei. O que aconteceu foi que o Hugo Motta tentou juntar o Planalto, o que o Planalto queria e o que a oposição queria, tentou agradar os dois lados, pautou o projeto do governo, mas colocou Guilherme Derrite, que é secretário licenciado de Segurança Pública de São Paulo, em um nome da oposição, para ser o relator. E acabou gerando toda essa celeuma, mas que agora, aparentemente, conseguiram chegar em um acordo. A gente tem um trecho dessa fala de Guilherme Derrite explicando justamente que o que ele está propondo agora é uma nova lei para constar no Código Penal. Vamos ouvir. Qual foi a saída para construir esse diálogo? Unir as boas sugestões de ambas as propostas, tanto do governo federal quanto do deputado Danilo Forte, e construir uma nova tipificação penal dentro da Lei 13.260, que é a Lei Antiterrorismo de 2016, com vários tipos penais, ou seja, com várias condutas típicas. Dentro dessas condutas, as mais graves que acontecem por parte de membros de organizações criminosas. Algumas delas, domínio de território, explosões de caixas eletrônicos, que são conhecidos como domínio de cidades ou novo cangaço, a exploração de atividade econômica em determinada área, como acontece em algumas comunidades no Brasil, seja distribuição de energia, distribuição de gás, entre outras, utilização de armamento de uso restrito das Forças Armadas, como fuzis, como granadas. E dentro dessas condutas típicas, nós criamos um artigo, o artigo 2A, e dentro da lei antiterrorismo. Com relação ao governo federal, eu quero ressaltar aqui que eu estou 100% em condições para realizar o diálogo. Não fui procurado por nenhum integrante do governo federal.
As observações do governo federal eu tenho visto única e exclusivamente pela imprensa. O trabalho meu é um trabalho técnico. Eu estou 100% à disposição. O que a gente ouviu aí, na verdade, foi a explicação de Guilherme Derrite do que previa o relatório dele anterior, com as tipificações dentro da Lei Antiterrorismo de 2016. Logo em seguida, ele explica que ele retirou essa previsão do texto, não há mais, portanto, a modificação na Lei Antiterrorismo e ele está criando uma nova lei no Código Penal a partir do projeto do governo. E, de fato, o governo não chamou o Guilherme Derrite para conversar. Toda essa negociação ocorreu por intermédio do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, que na hora do almoço, mais ou menos por volta da 1h, se reuniu com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que colocou todos os pontos problemáticos do parecer anterior de Guilherme Derrite, também se reuniu com líderes do governo mais cedo na Câmara e apresentou tudo isso para Guilherme Derrite, pedindo, portanto, essas mudanças no parecer. Hugo Motta espera que esse projeto seja votado amanhã, na quarta-feira, se esse acordo for de fato fechado. Vamos ouvir. Nós temos construído esse texto, como disse, com muito diálogo. Temos conversado com o Poder Judiciário, também com o Senado Federal, visando fazer uma proposta que tenha a condição de representar o sentimento do país e não o sentimento de uma bancada, de um partido ou de um deputado. Algumas preocupações foram levantadas e quero aqui, antes de passar a palavra para o relator da matéria, dizer que nós não vamos permitir que nenhuma discussão aqui na casa coloque em risco a soberania do nosso país. Esse é o primeiro ponto, que é um ponto muito caro para nós. E o segundo ponto é o papel da Polícia Federal. Desde o dia de ontem foram levantadas uma série de narrativas não verdadeiras que havia o interesse dessa casa de tirar o poder da Polícia Federal. Nunca existiu isso. Eu conversei com o diretor-geral da Polícia Federal ontem à noite, hoje pela manhã, almocei com o ministro da Justiça e reforcei isso também às lideranças do governo aqui na casa, que o papel da Polícia Federal para nós é inegociável no combate ao crime organizado. Então, para que as mudanças que atestem o papel dessa casa e o nosso compromisso com esse combate, eu quero que o relator possa fazer esse anúncio e a nossa expectativa é até o dia de amanhã construirmos o diálogo com as lideranças da casa e votarmos o projeto, quem sabe, no dia de amanhã no plenário da Câmara dos Deputados. Em seguida, os governistas, o líder do PT, Lindenberg Farias, e também o líder do governo, José Guimarães, do PT, concederam uma coletiva dizendo que, de fato, se tudo que foi exposto por Guilherme Derrite, a retirada desses pontos, forem mantidos nesse novo relatório, eles vão apoiar a matéria, porque era o que, originalmente, basicamente, o que o governo tinha proposto no início. Tiago. E é bom lembrar que durante essa fala do presidente da Câmara, Hugo Motta, ele citou que escolheu Guilherme Derrite por ser uma pessoa técnica que tem conhecimento sobre a segurança pública, mas o governo hoje fez muitas críticas de novo em relação a essa escolha. Até daqui a pouquinho, Vitória. Bom, o deputado Guilherme Derrite, que relata esse projeto de lei antifacção, rebateu as críticas do governo sobre a proposta que poderia tirar o poder da Polícia Federal. Acompanhe. Qual que foi o grande celeuma, a grande discussão? Como a Lei Antiterrorismo de 2016 é de competência exclusiva da Justiça Federal, ou seja, da Polícia Federal realizar a investigação, eu tive que colocar nesses novos tipos penais praticados por membros de organizações criminosas, que já acontecem, infelizmente, diariamente, em todos os estados, uma ressalva, que mantinha-se a competência da Justiça Estadual, das polícias estaduais e dos membros e dos Ministérios Públicos estaduais na figura dos GAECOS. Ou seja, explosão de caixa eletrônico, quando acontece hoje em qualquer canto do país, é a Polícia Estadual que faz a investigação. Eu só fiz essa ressalva. E aí abriu a brecha para a criação dessa narrativa equivocada, dizendo que eu estaria desconfigurando ou enfraquecendo o trabalho da Polícia Federal. Isso não é verdade. Bom, lembrando que Guilherme Derrite é secretário da Segurança Pública de São Paulo, ele está licenciado por esse período, já que ele tem um mandato de deputado na Câmara. Vou chamar mais uma vez os nossos comentaristas, começando pelo Túlio Nassa. Túlio, a grande questão de hoje foi justamente esse ponto sobre a Polícia Federal, dizendo que os estados que deveriam chamar a Polícia Federal e, inclusive, uma possibilidade
sobre os estados terem, talvez, uma prevalência em cima de qualquer decisão da Polícia Federal. E o próprio secretário da Segurança Pública aqui de São Paulo hoje recuou, rebateu, e o ministro da Justiça declarou com todas as letras que, se o projeto passasse dessa forma, seria considerado inconstitucional. Esse recuo, essa volta, que o secretário diz que foi uma narrativa, ficou melhor esse projeto dessa forma, com essa mudança que foi feita, inclusive com a junção dos projetos? Ficou melhor, sim, Thiago. Realmente ficou melhor, mas a questão ela é um pouco mais complexa. Na verdade, eu vou lembrar aqui que Maquiavel dizia que a política tem sempre duas caras. Aquela que se apresenta para o povo e a outra que corre dentro dos bastidores. O que a gente tem visto aí é uma grande briga política de bastidores para pegar o protagonismo do enfrentamento dessas facções criminosas. E nesse contexto, o governo federal, de um lado, exagera quando apresenta o seu projeto de lei em querer centralizar demais o poder dessas investigações na mão da Polícia Federal. Nós precisamos reconhecer que muitas vezes operações feitas pelas polícias dos estados, elas têm que ser ágeis, rápidas, e não pode ter a burocracia nem pedir o aval para governo federal algum, muito embora possa haver articulação entre elas. Mas, de outro lado, o PL, também apresentado pelo Guilherme Derrite, exagerou um pouco na dose, errou um pouquinho na mão ao tentar também criar uma burocracia das operações feitas pela Polícia Federal, que também tem legitimidade. Nós estamos falando de crime organizado, nós estamos falando de tráfico de drogas, né, de situações que envolvem interesse nacional. Então, o correto aí é o equilíbrio. Então, esse recuo de Guilherme Derrite, ele vai mais na linha do equilíbrio. Afinal de contas, o que a população quer, Thiago, é um projeto técnico que realmente combata essas facções criminosas e não uma briga política. Bom, se o governo diz agora, não é, Vilela, que da forma como está pode apoiar o projeto, claro que até amanhã muita coisa pode acontecer, mas de qualquer forma, ao que tudo indica, esse projeto tem tudo para ser aprovado nessa reta final de ano. Vilela. Pois é, Thiago, nesse contexto agora, na forma como está se desenhando de uma forma mais consensual, me parece que passa a ser interessante para todos os lados. No caso do grupo de oposição, o fato de Derrite, uma figura destacada, que é pré-candidata, um postulante a um cargo majoritário, a candidatura de Senado, por exemplo, pode se aproveitar naturalmente dessa exposição, dessa força, para marcar ainda mais o seu nome dentro de uma forma positiva. Então, nesse sentido, acaba sendo valioso para a oposição. Para o setor governista, vale porque é o governo quem vai adquirir uma musculatura política com esse discurso de ter sancionado uma lei no seu governo que venha atender os reclamos da sociedade, especialmente endurecer o combate ao crime organizado. Então, nesse sentido, para os dois lados, acabou sendo interessante. Removido esse obstáculo da questão da Polícia Federal, onde talvez me parece muito mais ali que tenha havido uma alfinetada no lado em relação ao governo por ter dado o encaminhamento à PEC da segurança bastante equivocado, desprestigiando as forças policiais das unidades federativas, mas passado agora esse repique, essa confusão política, me parece que o texto a ser aprovado é um texto muito mais sóbrio, muito mais consensual e que não tenho dúvida que será utilizado politicamente por todos os lados da disputa eleitoral. Como são as coisas? A sociedade exige uma discussão técnica e não política, só que se o texto técnico for aprovado, o governo tira proveito político e o próprio secretário Derrite, que já tem as aspirações políticas para 2026, né? É difícil, né? Estamos sem o seu áudio aqui, agora sim. Pode começar de novo. Ah, tá. Então, é difícil realmente, mas faz parte do jogo. Tirar proveito político depois que um projeto tecnicamente bem elaborado foi aprovado, não há problema algum. O problema é a política contaminar antes e atrapalhar a técnica e fazer com que um projeto de lei que deveria
ser tecnicamente viável, passasse a ser apenas um jogo de poder, para ver quem ficaria com o protagonismo, se é a Polícia Federal ou a Polícia dos Estados. Me parece que ele ficou bem equilibrado. E um ponto fundamental, que é o mérito desse projeto de lei apresentado pelo Derrite, que é o endurecimento das penas. Isso é fundamental, e o efetivo cumprimento, uma alteração na lei de execução penal para que o criminoso, o condenado, possa cumprir a maior parte da pena. Porque hoje ele cumpre uma pequena parte, sai e volta a cometer o crime. Então há uma ineficiência no cumprimento dessa pena. Isso está sendo corrigido nesse projeto de lei. Então é isso que interessa para a sociedade, Tiago. O resto, querem fazer política depois do projeto técnico aprovado? Não tem problema nenhum.